Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eliseu Silva aqui mais uma vez. Esse é mais um episódio do Embaixada Econômica, o nosso quarto episódio. Acho que é o quarto, né, produção? Se eu não estou perdendo as contas, acho que é isso. Bem-vindos ao quarto episódio do Embaixada Econômica. Hoje eu estou aqui com mais um convidado incrível que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do episódio de hoje. Ele fala sobre investimentos, mas ele também fala sobre cozinha, culinária, economia na cozinha, enfim. Eu estou aqui com meu amigo ou meu primo cozinheiro, Caio Alves. É isso aí, Caio? Tudo bom? Gostei dessa. Eu falei, pô, Gostou? meu primo mesmo, né? Primo da, Veio agora. o primo da cozinha eu sou. É isso aí. Esse é o Graças a Caio Deus, Alves. bem. Se apresenta aí pra galera, Caio. Tudo bom? Boa noite a todos. É um grande prazer te rever, né? A gente trabalhou algum tempo juntos e aí hoje estar aqui contigo é um privilégio, tá? Me chamo Caio Alves, tenho 34 anos. Hoje eu digo que eu faço um monte de coisa. Mas eu acredito que na grande maioria de tudo isso eu falo sobre finanças e não de uma forma tão, talvez chata, né? De uma forma que talvez todos falem. Mas eu falo cozinhando, então é um modo diferente aí de falar de dinheiro, de investimento, de finanças. Tudo que acredito que eu tive de... não só de aprendizado, mas de experiência na minha trajetória profissional de 15 anos aí no mercado financeiro. Bastante tempo, né? E aí, você fala um pouquinho pra galera a tua formação, onde que você Tá, estudou, você fez administração, né? Aqui sim, no Dom Domênico, no Guarujá. sim. E o que mais que você estudou Eu, aí fi, na eu sua vida? fiz administração do Domênico. Eu até falo que hoje eu falo com muito mais, não sei, sinceridade talvez, né? Mas eu falo que eu acabei perdendo muito tempo na faculdade porque eu não levei tão a sério. E eu poderia ter levado, mas eu era menino. E aí eu acredito que eu não fui tão maduro a ponto de querer estudar mais, né? Uhum. Até porque eu acredito que por eu já estar trabalhando no banco, eu acredito que eu não fui motivado por mim mesmo a querer buscar mais conhecimento além do que eu fazia ali no dia a dia. Então, eu fiquei estudando durante um bom tempo, fazendo administração. Aí, eu me formei em 2017. E aí, nesse período, quando eu me formei, eu falei, ufa, me formei. E aí, eu acreditava que eu não precisava estudar mais. Eu vivia numa bolha, né, ali de... Não sei, tava no banco durante 10 anos, então eu não via a necessidade, de repente, de falar assim, preciso aprender mais coisas. Fazia Uhum. o do dia a dia. Teoricamente, eu era considerável uma pessoa que era muito um bom comercial, então eu acreditava muito que isso já me bastava, então acabei parando de estudar em relação a continuar Se estudando e atualizar, buscando né? conhecimento. E aí, nesse ano que eu me formei, não tinha ainda 10 anos de Bradesco, eu tinha 7 anos. E aí, quando eu fiz 10 anos de Bradesco, fui mandado embora. Caramba, Aí, presente. é um presente. Aí eu vi que o quão era necessário buscar mais conhecimento. Mas eu não sabia o que buscar. E aí eu falei, bom, o que eu faço agora? E foi quando eu comecei a estudar para investimento. E aí foi quando eu comecei a buscar mais conhecimento, tirei a certificação da Ambima de especialista de investimentos, e aí eu comecei a estudar realmente não só investimento, mas procurar outras formas ali de estudo. Fiz um período gastronomia, porque era algo que naquela época eu estava estudando, tinha a questão do MasterChef que eu queria entrar muito, e aí eu comecei a estudar Caramba, você gastronomia. queria entrar pro Masterchef? Essa é Já nova fiz pra mim. três testes. Inscrições. Eu fiz 3 testes Três presencial testes já. mesmo? Caramba. Mas ainda não foi da vontade de Deus. Daqui Se a... um dia É, for, vai. claro. Claro. Mas na época que eu acredito que foi 2021, eu comecei a fazer gastronomia já pensando em ter um pouquinho mais de conhecimento em relação ao que eu fazia. Só pra colocar um parênteses, né? Eu não cozinho a vida toda. Eu comecei a cozinhar na pandemia, em 2020. Olha Então, só. quando eu comecei a cozinhar, 2020, meu filho nasceu, comecei a cozinhar. Aí, quando foi final de 2020 para 21, minto. Quando foi 2022 para 23, foi quando eu me chamaram do MasterChef perguntando se eu ia me inscrever. E aí, pra mim, aquele momento foi falei, pô, deve ser golpe, né?
Eu nunca tinha cozinhado, só cozinhava os vídeos que eu fazia ali de forma trivial. Aham. E aí, quando eu fui chamado para fazer o teste, eu fiquei admirado. Fiz o teste, que é um vídeo, como todos fazem. E aí me ligaram falando que eu tinha passado nesse teste. E aí eu fiquei mais ainda Caramba. admirado com isso, né? E aí eu fui fazer o presencial, fui fazer o teste presencial. E aí eu vi, realmente foi um divisor de águas em relação a querer fazer uma transição de carreira. Mas ao mesmo tempo eu não sabia nada. Eu ia no mercado, comprava é, o frango para fazer estrogonofe. Eu não sabia cortar um frango, eu não sabia filetar um peixe. Então eu vi que eu tinha que aprender. Foi por isso que eu comecei a fazer gastronomia com esse intuito de entender cortes, entender cada proteína. Eu não conhecia nada. Eu ia no mercado fazer estrogonofe. Eu pegava lá o que era estrogonofe. Se eu pegasse o peito do frango, eu não sabia fazer estrogonofe. Então Uhum. eu comecei a fazer a faculdade de gastronomia pensando nessa questão de melhorar mais essas técnicas. E aí, por fim, acabei não ficando na gastronomia porque a ideia principal era realmente entrar no MasterChef, então nunca tive uma ideia de trabalhar propriamente com cozinha, de trabalhar em restaurante. Então, eu sempre entendi o seguinte: pô, o que é mais fácil hoje para mim teoricamente continuar no banco ou continuar no mercado financeiro. Então, a gastronomia acabou que saindo do meu caminho por essa questão mais financeira de saber escolher o que realmente ia me dar mais resultado naquele momento, não um resultado no médio e longo prazo, Sim. mas num curto prazo, o que eu resolvo minha vida? E aí eu voltei a estudar e aí comecei a fazer MBA de Finanças e Economia, mais voltado para uma ideia de investimento, porque eu já tinha especialização lá de a certificação de especialista, e para ter uma qualificação um pouco maior do que propriamente a graduação de administrador, né? Uhum. Então, teoricamente, acho que quando vai mais para uma linha educacional, realmente é essa ideia das faculdades. E também eu estou cursando uma especialização em matemática, porque eu sou professor do ensino fundamental e médio. Então eu também tive que fazer Legal. essa faculdade para dar aula. Comecei a dar aula também, não imaginava dar aula e comecei a dar aula também. Então foram coisas que foram acontecendo na minha vida e eu falei, pô, se eu tivesse me preparado lá atrás, hoje seria mais fácil algumas situações, principalmente de ter que voltar a estudar Uhum. e um pouco mais velho naquela correria. Quando é mais novo, eu acredito que acaba se tornando mais fácil porque você tem talvez mais tempo ocioso, né? Quando você é casado com filho, aí fica É. um pouco mais As desafiador. preocupações mudam, Sim, sim. né? Muito mais correria. E como é que surgiu essa ideia aí de misturar culinária com educação financeira? Como foi assim? Foi algo pensado ou foi um estralo assim que te veio e você Então, resolveu eu fazer? eu eu comecei a cozinhar na pandemia. Então eu não cozinhava nada e aí a minha esposa precisava de ajuda, porque quando o meu filho nasceu, e eu falo que é um divisor de águas, eu deixei de ser menino e virei homem. E é porque eu era muito diferente do que eu sou hoje. Uhum. E aí nesse momento eu falei assim, bom, preciso ajudar minha esposa. E eu tava desempregado na época, né? Tinha sido mandado embora do Bradesco. Falei, como é que eu ajudo? E aí ela falou, a gente tem que comer, tem que fazer comida. E eu não sabia fritar um ovo. Aí eu falei, vai falando aí que eu vou fazendo. E aí eu comecei a cozinhar. Então, esse foi o primeiro momento. Caio com cozinha. Não sabia fazer nada. Só pipoca. E aí eu comecei a fazer arroz e feijão. E eu não sabia. Ah, como é que faz arroz e feijão? Ah, o arroz você vai fazer assim, o feijão assim. A panela de pressão pegava a pressão e saia correndo. Vai explodir. Eu tinha medo da panela. E aí foi quando eu tava, acredito pelo momento que eu estava desempregado, né, e pandemia, eu tava com tempo ocioso. Só tinha ali o nosso filho para cuidar, mas ele ficava muito mais com a minha esposa do que propriamente comigo. E eu falei, bom, eu vou começar a cozinhar. E eu comecei a ficar na cozinha fazendo comida. Fazia comida para mais dias, fazia bolo, e aí eu fui começando a procurar mais conhecimento. Nesse momento que eu tava aprendendo a cozinhar, eu já tinha tirado a certificação de especialista de investimentos. E eu queria voltar para o mercado, mas eu não queria mais voltar como eu trabalhei no Bradesco, na agência, trabalhando como eu trabalhava. Eu queria fazer algo diferente. E aí, nesse momento,
acredito que 21, foi quando eu comecei a querer fazer conteúdo de finanças com culinária. Porque como eu estava estudando, estava tudo ali na minha cabeça, muito fresco. E aí eu queria pegar esse conteúdo, falar de taxa Selic fazendo um preparo. E aí eu pegava e fazia uma analogia em relação a esses dois assuntos, finanças com culinária. Mas aí existem dois pontos. O primeiro é que eu acredito que hoje, quando as pessoas vão lá pro Instagram, pro TikTok, que seja, as pessoas vão com uma ideia de distração. Tô sentado aqui e vou ficar no celular. É um exemplo, tá? Eles não vão com o intuito de buscar conhecimento. As pessoas vão com o intuito de se distrair. Então, nesse momento, quando eu estava criando os conteúdos, eu acredito que eu ainda era novo na internet, então eu não tinha experiência nenhuma, nem para gravar. Sempre fui carismático, mas quando eu ia olhar para a câmera, comercial, né? Como eu tô olhando para vocês agora, eu não era essa pessoa, eu era uma pessoa muito travada. E hoje eu tenho mais habilidades. Mas naquele momento, o que acontecia? Eu travava e eu não tinha essa facilidade de falar. Então eu acredito que por conta disso, quando eu falava de finanças com culinária, não dava resultado. Aí eu falei, pô, a galera não gosta desse assunto. Então eu vou fazer só culinária. E aí eu comecei a fazer só culinária e aí continuei fazendo só isso. E aí eu falo que eu falei de finanças com culinária no comecinho, depois só culinária até basicamente começo desse ano. Só fazia de comida, só. Eu tinha minha carreira profissional em relação ao mercado, mas na internet, cozinha. O meu arroba é o Caio A. Alves, tá? Mas eu já tinha lá atrás essa ideia de colocar finanças com culinária. E eu sempre pensando assim, pô, tem o primo rico e tem o primo cozinheiro. Sempre coloquei na minha cabeça e eu falava, esse conteúdo que eu faço é único, só eu faço. Depois apareceu o primo pobre e tal, não lembro o ano, mas enfim, eu tinha essa ideia que eu era o primo cozinheiro. Já lá atrás. Mas não vingou, e aí eu continuei seguindo a minha vida. Falei, o mercado financeiro é só pra realmente profissão. O que eu acredito engajamento mesmo nas redes, é comida. Né? Quando começou, basicamente, quando eu saí, aí o que aconteceu? O ano passado, até abril do ano passado, eu trabalhava no Itaú como especialista de investimentos. Trabalhava no escritório e tal, de investimentos, e eu falei, pô, não quero mais essa vida, não quero mais. Tive uma crise de ansiedade, falei, não quero mais. E aí eu peguei e saí do banco, né? Saí do Itaú. Quando eu vi que eu tinha que, nesse momento, ser, teoricamente, o desafio é maior porque você não tem mais a mesma facilidade que o banco talvez te dê, de te dar cliente, te dar nome. Então você é uma pessoa sozinha, teoricamente. E aí eu comecei a voltar a querer fazer esse conteúdo mais voltado para finanças com culinária, levando essa ideia das aulas que eu dou. Então hoje eu falo de uma forma muito mais fácil, uma forma lúdica. Antigamente eu falava muito técnico, falava assim, Selic e tal. Hoje eu já falo num contexto diferente, porque a escola me ajudou a ser esse Caio que eu sou hoje, né? Eu dou aula para criança. A primeira aula que eu fui dar pra turma lá que eu tinha preparado a aula, eu fui falar de juros compostos e coloquei a fórmula. Juros compostos elevado ao tempo, né? Tá, a criança não vai entender isso. Mas se eu falar de uma forma mais lúdica, de uma forma que ela entenda, né, como é que funciona toda a questão econômica, tudo em relação à inflação, o que ela vai encarar lá na frente, fica mais fácil. E é o que eu faço hoje. Então hoje eu falo com mais facilidade. Então eu vou dar um exemplo. Hoje eu postei um vídeo que eu faço uma receita, mas no começo do vídeo eu falo assim, uma receita que você vai economizar e gastar pouco. Então a pessoa vai gastar pouco e ela vai economizar por outro lado. E a ideia é o quê? Quando eu falo de finanças com culinária, é fazer você cozinhar para você começar a criar uma reserva de emergência ou propriamente começar a investir em outros tipos ali de aplicações. E até de levar para uma ideia de você ter propósito em relação ao dinheiro. O que o dinheiro é para você, tá? Ele pode ser o começo, o meio ou o fim. Mas o que ele é para você hoje? Aí você fala, pô, o dinheiro, teoricamente, ele vai ser tudo. Mas às vezes ele não é. Tem muita gente com muito dinheiro que daria de tudo para ter uma vida totalmente diferente.
Então é entender onde o dinheiro entra. Será que eu preciso muito de dinheiro porque eu acostumei a ter uma vida muito cara? E hoje eu preciso de mais dinheiro? Mas quando eu pego mais dinheiro, teoricamente eu começo a querer mais dinheiro. Porque eu não consigo me adaptar ao momento que eu vivo. Eu consigo sempre querer mais, querer mais. E isso é do ser humano, tá? Então, quando eu faço o vídeo, eu faço já nesse propósito de mostrar pra pessoa, se você parar de fazer de repente isso, você começa a ir para um outro caminho. É uma questão de hábito, tá? Então, quando eu falo da cozinha, eu falo que lá atrás, quando eu comecei a cozinhar, eu comecei a me reeducar financeiramente porque eu parei de comer na cozinha. Mas não por uma questão de eu escolher, mas por uma questão de necessidade. Então, hoje eu não almoço na rua, hoje eu faço minha comida. Você fala assim, pô, cara, então é errado almoçar na rua? Se você almoçar na rua todos os dias, você vai, no final do mês, ter um resultado que talvez não seja tão esperado porque ninguém espera e você não vai guardar nada. Agora, se você fizer marmita durante que seja uma semana e as outras 3 semanas você comer na rua, você vai ver que você já vai guardar alguma coisa. Se você fizer isso todo dia, você vai ver que vai guardar muito. Eu fiz isso de propósito. Eu tomei café antes de vir. Ó, 10 pães de queijo e um café, R$19,29. Caramba. Então, quando a gente não presta atenção, se todo dia eu acordar, tomar café de manhã na rua, almoçar e no final do dia tomar outro café, querendo ou não, eu vou gastar aí uns R$70. Para ser bem, como eu posso dizer, otimista, né? R$70. Se a gente coloca 22 dias úteis, a gente tá falando de 1.400 e 1.540. Então é um salário mínimo só para um tomar cafezinho. café, almoçar e tomar o café da tarde. Essa aqui é a questão, né? E essa forma que você abrange os assuntos, né? De forma mais leve, mais lúdica. Sim. Isso com certeza ajuda a comunicar melhor com quem está te ouvindo, né? Tanto com os teus alunos quanto com a tua audiência nas redes sociais. E fazer as pessoas entenderem, né, o impacto que isso causa na vida delas. Sim. Porque às vezes é o que você falou, às vezes a pessoa pensa que é só um cafezinho, aí no outro dia também é mais um cafezinho, né? E quando você vai ver no agregado, realmente é um percentual muito importante da vida financeira dela que tá saindo do bolso dela e ela não tá se dando conta disso. Sim, né? sim. E o ponto é que quando a gente se acostuma, então eu vou dar um exemplo. Hoje eu tomei e foi um dia atípico. Eu vim tomar um café, ponto final. Mas na grande maioria eu tomo café em casa. Então esse valor que eu gastei hoje, eu gastei só pra mim, mas geralmente eu gasto para 3 pessoas, eu, minha esposa e meu filho, Sim. tá? Então em casa, teoricamente, eu vou gastar menos. Na rua eu gasto mais, porque é individual. Mas é uma questão de hábito. Então eu criei um hábito de não tomar café na rua, eu gasto menos. E aí se eu gasto menos e eu tenho aquele 0 a 0, o que eu ganho é o que eu gasto, eu começo a ter sobra. Agora, quando eu tenho que fazer o sacrifício de não comer na rua, porque se eu comer na rua eu vou ultrapassar o que eu ganho, aí se torna uma frustração. E aí é mais difícil de trabalhar. Então, a ideia de criar conteúdo de finanças com culinária é pensando no quê? Como eu consigo ter uma vida financeiramente mais controlada? Porque se eu tomar café todo dia na rua, vai ter um momento que talvez eu não tome. Então, vou dar um exemplo. E aí é uma questão de comportamento. Hoje, eu tô aqui no Morrinhos, Guarujá, tomando café, tá? Pode ser que tenha um outro momento da minha vida que eu vou estar ganhando muito mais dinheiro e talvez eu vá tomar café em Alphaville com outras pessoas. Eu não vou gastar R$20. Talvez eu gaste 50. Mas aí eu não consigo, teoricamente, mais ter o hábito de tomar sempre café no Morrinhos. Eu posso tomar de uma vez ou outra com um amigo, mas na grande maioria a gente se acostuma com um padrão sempre um pouco mais elevado e a gente não percebe. No momento que não dá mais pra tomar esse café, vem a frustração. Eu falo, caramba, era tão legal quando eu ia tomar café com meu amigo lá em Alphaville e tal, aquele café gourmet, sei lá. Então muda a
a forma de como a gente enxerga, o porquê a gente não consegue mais ter o mesmo padrão, e isso vem a frustração. Fala, caramba, o que aconteceu? Então, quando eu falo de a pessoa começar a cozinhar, ela entender que se ela fizer na casa dela, provavelmente ela vai economizar, e quando tiverem outras ocasiões como essa, eu vou encontrar um amigo meu. É um evento, não é uma rotina. Então eu vou encontrar um amigo meu, eu vou tomar um café com ele na rua, tá tudo certo. Tô falando que a pessoa nunca mais vai comer na rua. Não é proibitivo, né? Não, é uma questão de que você entende que você tá indo com propósito. Pô, tô indo encontrar um amigo meu e a gente vai tomar um café. Agora, quando você coloca isso como uma rotina, você tem um grande risco de repente, um dia não conseguir mais dar conta desse café. E aí vai vir a frustração, e aí você vai ficar desanimado, e aí entram outros pontos comportamentais. Mas mexe muito na saúde financeira, e aí pode mexer em outras saúdes que você tem, em relação física, mental. E aí relacionamento, tudo, e aí é onde a pessoa acaba não conseguindo achar saída, né? E esse é o grande problema hoje, acredito que grande parte da humanidade. Principalmente hoje, quando a gente olha, se pega as gerações mais novas, a facilidade que eles têm de achar que as coisas são fáceis. Então, por um exemplo, meu filho tem 5 anos e aí ele fala pra mim, a gente vai de bike pra escola ou de Uber? Uber pra ele é normal. Na nossa época, andar de táxi era coisa de rico. Então hoje, os mais novos acham que andar de Uber é normal. Então, se eu andar de Uber, é normal. É mais barato que o ônibus. Que seja 2, 3 reais mais caro, mas 3 reais pra eles hoje é pouco. Quando a gente volta, e aí eu falo que agora eu tô estudando mais do que propriamente lá no passado. Esses dias eu tava vendo... Eu vou até fazer a propaganda da Finclass, porque faz parte do Grupo Primo, né? Manda aí. Finclass. Tava vendo a Finclass, e aí... Eu gosto inclusive. Acompanho Legal. o canal deles. Legal. Eu tava vendo uma matéria falando sobre o Plano Real. Então, lá em 94, eu não tinha noção. Eu sabia que o salário mínimo era baixo, mas eu não tinha noção que o salário mínimo em 94 era R$64. Não tinha, tá? Eu tenho a referência do salário mínimo, que era 368, algo muito parecido, quando eu comecei a trabalhar. Então eu tava na minha carteira de trabalho e eu tenho essa ideia, mas eu não sabia que era R$64. Mas olha isso, hoje o salário mínimo tá 1.500 e alguma coisa, e o salário mínimo era 64. Então hoje, quando a gente fala de dinheiro, os mesmos R$64 hoje não vale basicamente nada. Às vezes é até uma passagem de Uber para você ir para uma distância um pouco maior. Então hoje, quando os mais novos olham e falam assim, R$3 não é nada, lá atrás era muita coisa. Então, hoje, essa questão de falar que não custa nada acaba se tornando um hábito que acaba custando muito em relação ao médio ou longo prazo. E a gente não percebe, e a gente cria esse hábito, né? Porque esses R$2, R$3 aí, eles são banalizados justamente, na minha visão, né? Pela falta da vivência do que os nossos pais passaram. A gente passou quando criança. Sim. Também, de entender realmente o valor de cada real, né? E claro que aí entra também o processo inflacionário, né? Que R$1 de 94 é equivalente a quase R$8 hoje, né? Então, tudo isso, mas só que a maioria das pessoas, elas não estão despertas para isso, né? Para esse processo, para saber que cada real economizado conta literalmente, né? E se tornou muito banal, é o que você falou, esse fácil acesso às coisas tornaram muitas coisas banais. Eu lembro que na casa de um colega, fui tomar um café com ele na casa dele, e a esposa dele tinha saído e deixou o filho dele com ele, né? Ele tomando conta da criança. E aí aquele hábito que eu não compactuo disso, mas muitos pais fazem, né? Que é deixar a criança com um celularzinho para ele ficar quietinho na hora que os adultos estão conversando. Ele deu o celular pro filho, e aí o filho entrou no joguinho lá, e aí, pai, vou comprar isso aqui, a armadura, não sei o que, era um jogo de guerra lá, de tiro, eu acho. Não compra isso aí não, porque tá muito caro. Não tá caro não, pai, tá só 50. Sabe, assim,
não tem a noção realmente do valor, né? Sim. Das coisas. E eu vejo que muitos adultos também têm essa falta de percepção, porque, por exemplo, um trabalhador da construção civil que ganha R$ 100 por dia, né? Ele vai ali na padaria, compra um pão, compra um leite, compra um café e já foi mais da metade do dia trabalhado dele. Sim. Né? Às vezes vai o dia todo trabalhado só numa compra do café, do lanche da tarde, né? Então eu acho que trabalhar para fazer com que as pessoas tenham essa percepção de que elas precisam estar atentas ao que elas gastam, ter esse controle, que isso envolve também a questão comportamental, Sim. né? Você acho que está estudando sobre isso também, né? E eu acho que envolve muito essa questão. Até porque o problema não é o dinheiro. Uhum. O problema é o hábito que a gente cria e a gente não consegue se desapegar. Porque no final foi o que você falou. R$ 1 teoricamente é equivalente a 8, né? Se a gente for comparar. Mas, e aí quando a gente fala assim, um exemplo, tá? R$ 2 não é nada. Mas hoje R$ 2 custa uma média. E era 10 centavos. Era 10 centavos. E aí o ponto é que lá na frente, nós, daqui a 40 anos, a gente vai ter muito próximo de 70, 75. Essa média vai ser muito cara pra gente. E a gente banalizava os R$ 2. Exato. Como talvez lá atrás a gente falava, 10 centavos não é nada. Era uma média. Então, qual é o grande problema? Então, eu vou dar um exemplo. E aí eu não quero colocar essa fala levando para um contexto político. Mas quando se fala, se tá caro é só parar de comprar, é muito difícil, porque a gente toma café. É o essencial, né? É algo que a gente toma há 35 anos, pelo menos eu. Sim. Não, eu não. Eu tomo uns 20 anos, vai. Não comecei a tomar em 90 o café, né? Eu também, mais ou menos esse Mas tempo. vamos colocar que eu tomo café há 20 anos, tá? Uhum. Então, meus pais, talvez, vou colocar minha mãe que toma café. Minha mãe toma café há 40, 45 anos. Como ela para de tomar café hoje? Ela não consegue, porque é um hábito. Como minha mãe para de comer arroz e feijão? Não consegue. Então tem coisas que são muito difíceis de tirar na nossa vida. E aí quando elas aumentam o preço, não é simplesmente falar assim, é só parar de tomar. Por isso que eu falo que hoje a necessidade de ter um acompanhamento, ou propriamente a pessoa buscar conhecimento de fazer planejamento financeiro, ela é muito essencial. Porque o problema não é o dinheiro, o problema é o hábito que a gente vai ter daqui 40 anos e a gente não conseguir consumir ou de repente comprar que seja algo por conta do dinheiro. Porque se teoricamente se aposenta, a gente não tem essa equivalência em relação à inflação versus o que a gente come ali no dia a dia. Você fala de inflação, pega lá, a inflação foi 5% ao ano. Vou ganhar 10% de reajuste. Eu ganho 10 mil reais e vou ganhar R$ 1.000 de reajuste, 11 mil. Mas quando você vai ver, o café teve reajuste de 100%. Sem falar que o reajuste do salário ele é defasado em relação à inflação, né? Sim. Então acontece o processo inflacionário primeiro, aí vem o reajuste do seu salário, enquanto isso a inflação está continuando. A inflação está continuando. Então uma atualização meio que só para... A gente não tem o salário reajustado mensalmente, né? Então você tem ali, cada classe vai ter ali o dissídio, né? Que Dissídio, fala. isso. Então é uma vez no ano. Uhum. Então, até, pelo menos a gente que trabalhou no banco, ficava em greve, porque o banco tinha dó de dar reajuste, ficava 3 meses de greve, a gente ia receber em dezembro, então, teoricamente, a gente já estava recebendo o que um ano atrás a gente teria que receber. Então, e quando a gente olha, depois que eu comecei a estudar, eu fui querer entender a inflação, né? Porque o cliente perguntava, falava alguma coisa de inflação, eu falava, caramba, preciso estudar isso aí. Quando você entra no site do IBGE, você vê que a inflação ela é uma média ponderada. Então, vou dar um exemplo. O café aumentou 100%, mas o rabanete teve deflação de 200%. Quando você vai na média, você não teve inflação no período. Só que eu não compro rabanete. É isso. Então, as coisas que a gente sempre consome, elas sempre vão aumentar. E as coisas que a gente não consome, elas não vão aumentar. E na média lá, ele vai dar uma deflação, ou uma inflação propriamente muito pequena, 1, 2, 5% no ano.
mas a gente não percebe. Quer dizer, a gente percebe no bolso, mas a gente acaba seguindo a vida, né? Sim. Mas esses produtos, um rabanete, de repente, não sei, chicória, são coisas que a gente não vai comer. E hoje eu sei muito, com muito mais facilidade, porque hoje quando eu cozinho, pô, dificilmente eu compro um rabanete, mas facilmente eu vou comprar arroz, facilmente eu vou comprar feijão, batata, tomate, cebola, e são coisas que aumentam de preço todos os dias. Se você hoje comprar morango, tá R$ 12 uma bandejinha de morango. Você fala, E cara, tem você tocou nesse ponto da cesta que compõe a inflação, né? Tem a questão também da desatualização dessa ponderação. Porque, por exemplo, hoje o mundo ele consome muito mais energia elétrica do que consumia há 10, 20 anos atrás, né? Hoje nós temos a questão das IAs, que consomem mais energia, a própria internet e uma série de outros componentes da nossa economia, da nossa vida, que consomem mais energia. O pobre hoje consome muito mais energia, tem, sei lá, às vezes tem 2 TVs em sim, casa, às vezes tem notebook, tem celular para carregar, enfim, acaba consumindo muito mais energia do que antigamente, mas a energia continua tendo o mesmo peso hoje que tinha 10, 15, 20 anos atrás. sim. Né? O combustível, o mesmo peso hoje que tinha 20 anos atrás. Então, além dessa questão da variação de preços de elementos que talvez não sejam de consumos constantes da maioria da população, né? Que já tem ali uma ponderação, mas falta atualizar o peso para cima desses componentes, como energia elétrica, combustível, entre outras coisas, né? Então, eu até faço sempre uma crítica, várias críticas nas minhas redes sociais em relação ao IBGE. Ainda mais o atual presidente do IBGE, para mim, é uma pessoa muito questionável, né? O tal do Márcio Postman. E essa crítica eu acho que é muito válida, porque a gente sente, quando a gente vai no mercado, Sim, que a inflação das famílias é é diferente. muito acima do que a inflação padrão que se estabelece na economia, né? É muito É diferente. muito diferente. É diferente porque quando o aposentado vai receber um reajuste, ele aposenta com 10 salários mínimos. Ele fica muito alegre, né? Fala, caramba, eu trabalhei 40 anos da minha vida e agora eu tô aposentado. Naquele momento é um momento de muita alegria. Mas passa 5 anos, vem a frustração. Por quê? Se pegar hoje o salário mínimo 1.500 e ele custava 510, vamos colocar, em 2010 eu acho que era isso. Então, se a gente for pensar hoje, são 3 salários. Mas tem gente que tá ganhando talvez 1.700. E naquela época ganhava 3 salários. Ou tá ganhando 1.800. E hoje o salário mínimo custa 1.500. Então ela tá ganhando nem 10% em relação ao salário mínimo. Ou 20% que seja. Porque não acompanha. O reajuste do salário mínimo sempre é maior do que propriamente o reajuste que o aposentado tem mensalmente. Então ele vai ter um ajuste voltado para, vamos colocar, a inflação que seja, ou muito próximo disso. Então a inflação foi 3, mas ele vai no mercado, o arroz aumentou 100%. Ele fala, pô, não faz sentido eu ter 3% de reajuste, então, pô, se eu ganho R$ 1.000, eu vou ganhar R$ 30, eu não vou fazer a conta de cabeça. Eu vou ganhar R$ 30 a mais. O que eu compro com R$ 30? Ah, eu compro um saco de arroz. Então, o grande problema é esse, é que o aposentado, ele não tem mais... E esse é o grande ponto que eu falo para as pessoas do planejamento financeiro. O aposentado, quando ele fica mais velho, ele perde a... Não é a capacidade, mas a vontade. Porque ele já está cansado. Fala, pô, trabalhei a vida toda. Então, ele pode trabalhar, mas por uma questão de necessidade. Não é uma questão de vontade. Ah, eu quero trabalhar 12 horas na rua. Não, não quer. Se eu fosse aposentar, eu ia querer ter uma vida mais tranquila e trabalhar por escolha, tá? Mas na grande maioria as pessoas Pra não trabalham por ficar no necessidade. ócio, né? Mas eu trabalhar 6 horas por dia, 8 horas, eu escolhi, ou de repente eu fazer alguma atividade que eu goste, tá? Mas na grande maioria, as pessoas trabalham por necessidade. Por quê? Porque olha pro salário e fala, meu salário tá defasado dentro do padrão de vida que eu tenho. Então, pô, se hoje eu ganho R$ 5.000, pô, lá atrás era dinheiro pra caramba, mas hoje, teoricamente, não é nada. Por quê? Se eu for na mesma conta do que o Caio falou, de gastar, de repente, R$ 1.500 pra tomar café, almoçar e tomar café da tarde, pô, ainda tenho que comprar produto de limpeza pra casa, eu tenho que, de repente, pagar um condomínio,
E outras pessoas que pagam aluguel, que não conseguiram construir, não a renda, mas patrimônio necessário para em algum momento financiar ou de repente comprar à vista, que seja, e elas moram de aluguel. Mas o aluguel hoje, pelo menos lá em Santos, na média é 2,5. Então são R$ 1.000 acima do salário mínimo. Aí se você vai para um lugar um pouco mais periférico, é mais barato. Mas R$ 1.000 Se você ganha só o salário mínimo, você não vive, né? Então a vida se torna mais desafiadora. Por isso que quando a gente olha, a gente vê muito idoso que ainda trabalha. E idoso que eu falo é uma pessoa que, pra mim, tem 70, 80 anos, é idoso. E a pessoa tá trabalhando. Tem muitos. Então, eu acredito que o grande problema hoje é essa questão de que a gente cria tantos hábitos e, por vezes, são maus hábitos. E lá na frente a gente não consegue cortar ele. A gente consegue dosar, de repente, reduzir, mas é muito difícil, dói no coração, né? De falar, caramba, eu não posso fazer isso mais. Então, eu acredito que o desafio maior da vida é esse. Cara, legal esse ponto. Eu acho que dá um podcast só disso. de planejamento financeiro para aposentadoria, sim, né? Porque, sim. cara, realmente, quando a pessoa se aposenta é que ela sente, poxa, eu devia ter feito algo além de só Sim. pagar o isso nunca será suficiente, né? Sim. O famoso INSS, né? É isso. Mas, pulando um pouquinho para outro... Senão a gente vai ficar aqui assunto, até meia-noite, né? Porque é muita coisa para falar sobre isso, cara. Muita coisa. Ainda mais para alguém que manja muito disso. Mas eu queria falar um pouquinho, né, para que você falasse um pouquinho pra galera sobre a tua entrada no Grupo Primo, cara. Ah, tá, legal. Como é que foi isso? Como que... Você já tinha pensado no nome de Primo Cozinheiro, né? Então já tinha ali uma... Não, na realidade eu só queria fazer um vídeo com o Primo Rico, Aí, só. tá vendo? Nem Agora pensava em você entrar no faz grupo. parte do grupo, né? Como que aconteceu isso aí? Fala um pouquinho. Então, eu nunca tive o pensamento de ir pra o que hoje eu vivo, tá? Então eu vou dar um exemplo. Quando eu saí do Itaú, eu já saí não querendo voltar, nem falar mais de mercado financeiro. Não quero mais falar sobre esse assunto não, eu vou só cozinhar agora e tá bom. E dar aula, e aí eu dou aula de educação financeira, mas é pra criança. Então eu falei, não vou mais trabalhar com cliente, atendendo, falando de mercado, sempre no contexto lúdico, sempre criança, enfim. Mas dentro desse processo de dar aula, eu comecei a ver que eu tinha habilidade também de palestrar, e eu não sabia. E aí dentro disso, eu comecei a ver que falar sobre finanças para quem quer ouvir é muito bom. Então, tem gente que não tem noção, e é por isso que eu falo que o quanto é importante a gente falar de planejamento financeiro, porque tem gente que chega lá teoricamente, no meio da vida ou no fim, que não sei, que seja, a pessoa começa a trabalhar com as frustrações, fala, caramba, fazia isso, eu não posso fazer mais. E aí eu comecei a ver a oportunidade e a necessidade ao mesmo tempo de começar a palestrar e falar sobre isso, sobre esse tema. O Grupo Primo, uma amiga entrou ano passado e ela tinha falado, pô, cara, você se dá super bem aqui e tal. Mas eu tinha acabado de sair do banco e eu falei, não quero isso pra mim, né? Ela, não, pô, é tua cara. Do banco, É. né? E a saída do banco parece até que é um negócio ruim, assim, saiu do banco porque o banco é ruim. Não é, eu falo que é propósito. Sim. Não fazia mais parte do propósito da minha vida. Para outras pessoas é muito bom, né? É isso, eu tenho vários amigos que são bancários, a minha irmã ainda continua trabalhando no banco. Pô, meu pai trabalhou 40 anos no banco, graças a Deus e a ele por estarem ali no banco. Me colocou no banco, trabalhei 10 anos no Bradesco, a gente trabalhou em conjunto, a minha irmã, a nossa família é uma família Bradesco, a gente trabalhou juntos, né? Então eu não posso falar mal do banco, mas eu não tinha mais propósito, então eu falava, pô, eu não acredito mais nisso. E aí foi quando eu decidi sair. Mas ao mesmo tempo ficou aquela frustração. Pô, falei, pô, estudei isso a vida toda, cara. E agora eu vou sair. Então vem a frustração de falar assim, pô, será que eu errei então lá em 2010? Meu pai falou assim, ó, faz a prova do banco. E eu tinha que ter falado, não vou fazer. Porque entra esse sentimento, né, de, será que eu errei realmente, né? E aí, enfim, pra resumir, apareceu essa oportunidade de entrar no Grupo Primo. Eu fiz uma formação do Grupo Primo como planejador financeiro. E
graças a Deus aí as coisas foram caminhando e agora eu faço parte lá do time do grupo. Já E faz quanto tempo? não, vai Foi fazer um recente, mês, né? é Foi recente, né? recente. E lá no na Grão, né, que é a empresa hoje que eu faço parte, Isso. A Grão é um escritório do Grupo Primo. a Como que Grão, funciona? a Grão faz parte do grupo Primo e a Grão ela é uma empresa de planejamento financeiro, Ah, tá? tá. Dentro do grupo vão ter outras coisas também. Então, vai ter a Portfel, que é uma assessoria de investimento, vão ter também outros braços que também fazem parte do grupo, mas a Grão ela trabalha com planejamento financeiro. Então, hoje, o meu trabalho é atender o cliente e desenhar para ele a vida dele em relação ao dinheiro. Então, o que que você tem de projetos de curto, médio e longo prazo? E aí a gente desenha até chegar na independência financeira. Esse é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas tenham essa independência financeira e não dependam necessariamente ali de um auxílio, de repente, propriamente a aposentadoria social, né, a previdência social. Então, o nosso intuito hoje é esse, fazer com que as pessoas realmente olhem para o dinheiro como uma solução lá na frente, de E ter renda passiva. Então, esse público que você atende é focado na Baixada Santista ou é do Brasil nível inteiro? Brasil. E qual que é o perfil assim desse, Eu falo desse que é para público? todo mundo. O novo, o velho, o rico, o pobre, porque todo mundo, e por isso que eu falo que hoje eu estou mais preparado para essa toada aí de planejamento financeiro. Porque hoje tem vários pontos. Tem, lógico, o ponto de experiência em relação ao que eu atuei com clientes. Então, eu trabalhei com um cliente que me pedia dinheiro emprestado e todo dia no banco pedia. Tinha cliente que era aposentado e pedia refinanciamento do consignado de forma Recorrente, né? totalmente. Quando dava o prazo, estava lá já. Anota na tua agenda daqui Nossa. 6 meses e me liga. Era isso. E ao mesmo tempo, pessoas que eram as pessoas mais novas hoje que eu atendo ali no dia a dia da escola, para entender qual é a mentalidade deles hoje, e quem tinha dinheiro, porque nos últimos 5 anos eu trabalhei só com investimento, então eu só trabalhei com investidor. Mas no final as pessoas são iguais, só muda o momento de vida. Então, por que eu falo que o planejamento financeiro ele é para todo mundo? Porque, eu vou dar um exemplo, a pessoa que está endividada, ela quer achar uma saída para sair do endividamento. Se ela ganhar mais, se ela ganhar o dobro, como eu já atendi, atendi pessoas que ganharam em sorteios, tá? Ganharam muito dinheiro. Mas qual é o ponto? O comportamento da pessoa não muda. A pessoa tem uma vontade de querer alguma coisa desde que na hora que dorme para a hora que acorda. Então, Pensamento imagina de uma gastar, pessoa gastar, né? que mora de aluguel a vida toda e ela ganha um prêmio de R$ 1 milhão. Ela vai comprar uma casa, mas ela não sabe as consequências disso. Será que eu vou comprar uma casa e eu vou comprar uma casa dentro do padrão de vida que eu tenho? Não adianta eu comprar uma casa de 600 mil e eu ganhar R$ 2 mil. Por quê? A água vai vir mais cara, a casa é maior, a luz, porque vai ter mais luz para acender, as pessoas acendem a luz para andar na casa, pode ter uma piscina que seja. Então, assim, quanto que me custa? Se vai ter condomínio, IPTU, Qual que é o passivo disso, né? a pessoa ela não coloca no lápis ali. Aí o que ela faz? Ela compra. Mas quando vem no outro mês, a conta já vem maior. Aí ela começa a tirar do patrimônio financeiro dela, que era algo para ela guardar. Então, uma pessoa que era endividada e ganha um prêmio, ela fica deslumbrada com dinheiro. Ou não, ou que ela não tenha ganhado dinheiro, mas que ela ganhe sempre a mais. Então eu vou dar um exemplo. A pessoa ganha R$ 3 mil hoje, sobrevive, e aí ela passa a ganhar 4 mil. Ganhou R$ 1.000 a mais. Ela não vai guardar R$ 1.000. Ela vai se adaptar a ter uma vida diferente para gastar os 4 mil. Então o planejamento financeiro para essa pessoa é para quê? É para conduzir ela, chegar e falar assim, ó, você gasta com Uber, com iFood e tal. Quanto você ganha por dia? Que nem você falou lá da construção civil. Ah, eu ganho R$ 100. Pô, mas por dia tu gasta 90? Ah, como eu gasto 90? Ó, você comeu no iFood, deu 40. Aí você andou de Uber, aí deu 60. Os R$ 30 aqui foi que você fez de qualquer coisa que seja. Mas você gastou 90. Aí a pessoa não percebe, ela vai vivendo uma vida
consumindo sem perceber e ela vai sobrevivendo. E é por isso que a maioria não consegue construir nada. Não né? consegue construir. Então, a pessoa que ganha 3 mil e tá endividada, em qual momento que ela vai falar assim, eu vou comprar minha casa própria? Ela não consegue nem chegar à possibilidade. E se ela continuar nesse mesmo caminho, o que que vai acontecer? Ela vai terminar a vida dela sem ter uma casa e vai ter que morar de aluguel. Aí ela vai sobreviver realmente. Sim. Porque ela não vai ter mais a vontade de trabalhar. Ela vai ter a necessidade de continuar trabalhando. A pessoa que tá empatada. A pessoa que ganha e gasta o que ganha. Nunca acha saída. Ela não tá endividada, mas nunca sobra. Mas se acontecer algum revés na vida dela... E se a empresa falar assim, olha, infelizmente a gente vai atrasar teu pagamento. Fala, pô, mas tá contado, 30 dias. Exato. E a pessoa que tem dinheiro, ela faz escolhas erradas. Então eu vou dar um exemplo. É muito natural acontecer isso em Santos, tá? Em Santos o setor imobiliário ele é muito aquecido. Mas o que que o investidor pensa hoje? Ele pensa assim, eu tenho 500 mil, aposentei e eu tenho 500 mil. É um exemplo hipotético. O que que eu faço com os 500 mil? Porque agora eu sou aposentado, eu não tenho mais renda. Parei de trabalhar. Eu vou colocar hoje no CDB do banco. Se eu colocar 500 mil hoje no banco, eu ganho 5 mil. Vamos colocar bruto, tá? Sim. Eu ganho 5 mil hoje, porque a Selic tá acima de 14 e tal. Então eu vou ganhar 5 mil. E a pessoa deixa lá. Quando a Selic começa a cair, e talvez ela chegue como foi em 2019, acredito que tava 2 e pouco. 2,5. Talvez esse investimento que ela vai ter vai render 400, 500 reais. O que que ela pensa? O banco tá pagando pouco. Ela não entende que é o cenário. Ela entende que é o banco. Ela vai fazer o quê? Comprar um imóvel. Aí ela compra imóvel, 500 mil. Pum. Aí vai lá, coloca inquilino, pega 3,5, 4 mil de aluguel. Tá ganhando lá, 3,5, 4 mil. Ela não vai pensar assim, pô, lá em 2025 eu ganhava 5 mil. Ela vai pensar, em 2030 eu ganho 500 reais. Aí ela, pô, agora eu tô ganhando 4 mil, tô ganhando 3.500 a mais. Mas agora ela tem condomínio e as eventualidades do imóvel. Propriamente até o inquilino não pagar. Uma inadimplência. Isso, né? Uma vacância, de repente não ficar alugado, tá? Aí, quando a gente volta para... Porque a gente vive num país de uma economia cíclica. Muito. Sobe, desce, sobe, desce. Eterna, né? O que vai acontecer? Selic vai estar lá embaixo, as pessoas vão consumir, a inflação vai aquecer, e aí a gente vai ter o cenário de novo da Selic subindo. O que ela vai fazer? O imóvel não está me dando o dinheiro necessário. Por quê? Eu alugo por 4 mil, eu pago 1.000 de condomínio, eu pago IPTU, isso, aquilo, sobra 2. Eu vou vender o imóvel e comprar aqui, vou aplicar numa aplicação do banco que eu vou ganhar 5 mil reais, novamente como eu ganhava em 2025. O problema é que o patrimônio dela nunca aumenta. Por quê? Quando ela for vender o imóvel, todo mundo vai estar querendo vender o imóvel. Então, o imóvel que custava que ela comprou 500, até vale 600, 700 reais. Mas ninguém quer pagar. A pessoa que tem o dinheiro à vista fala assim, Disso é muito mais difícil, te né? pago 520, te pago 550. Ninguém vai falar assim, eu te pago 700. Se você for comprar um imóvel hoje, você vai começar a procurar e vai ver lá, o imóvel, 500 mil. Você fala, eu não vou pagar 500 pau. Eu vou pagar 350, 400, 420. Eu vou chegar aí e vou chorar. Todo mundo faz isso. Então é a mesma coisa que acontece com essa pessoa lá no futuro. Então o planejamento financeiro ele é para quê? Para atender o endividado, quem empata no mês a mês e quem tem dinheiro. Porque no resumo da ópera, ninguém sabe lidar com dinheiro. E aí você vai falar assim, então você é o cara que sabe lidar com dinheiro. Não. Mas eu tive várias experiências de pessoas que teoricamente quebraram ou tiveram dificuldade. A minha vida pessoal, porque eu passei por um momento muito difícil na pandemia. E também as experiências com outros clientes que eu atendi. Então quando eu converso com o cliente, eu não converso com o cliente falando assim pra ele, olha, eu sei disso. Eu falo assim, se você tentar olhar dessa maneira, talvez faça sentido pra você. O que você acha? Eu jogo no colo dele. É o cliente que vai A decidir. responsabilidade de escolher dele. Eu sou a pessoa que eu vou dar caminhos. Ó, se você for por aqui, pode acontecer isso, isso, isso. Porque eu já tive experiência de outras pessoas. A pessoa vai pegar, analisar e falar assim, Caio, realmente, mas eu quero correr o risco. Tudo bem. Eu não trabalho com vaidade de falar assim, não, eu falei tem que ser assim. Eu dou só o caminho. Aí a pessoa, ela vai escolher. Então tem gente,
eu até essa semana eu falei com um amigo meu, eu falei, pô, eu vou te presentear com uma sessão gratuita de planejamento financeiro. Ó, tá, pra ficar registrado, eu tô te dando um presente pra qualquer pessoa que quiser fazer uma sessão gratuita de planejamento financeiro. Não sei se vai ter o meu arroba. Olha aí. Pode me chamar que tá paga essa primeira sessão. Caião tá... Exclusivo Caião, pra Embaixada Econômica, hein? o primo rico pagou. Pronto. É isso aí. Tá na conta do primo. É isso aí, tá vendo? Só quem assiste a Embaixada Econômica vai ter esse bônus aí, tá vendo? E sabe o que acontece? Eu falei com um amigo meu e a primeira coisa que ele falou foi assim: Caião, não preciso disso daí não, porque eu tenho dinheiro aplicado. Eu falei, não, tudo bem, cara, mas vamos conversar, vamos, né? Tô aqui só pra abrir tua mente. Aí eu falei, legal, vamos lá. Então tu tem dinheiro aplicado? Tenho. Nem perguntei quanto que ele tinha, porque pouco importa. Pra mim, pouco importa. Naquele momento, pelo menos, não importava tanto. Daí eu falei pra ele, pô, legal, quanto tu paga de aluguel? Ele falou, pagou 2.000. Eu falei, e tu tem dinheiro aplicado? Eu falei, por que tu não tem uma casa? Ele, mas tu acha que eu tô errado? Eu falei, não sei, eu tenho minha casa. É só uma provocação, né? Quando você paga de parcela? Ele falou 2, eu falo, pago 1.700. Eu tenho um patrimônio de quase $500 mil. Lógico que ainda não é meu, ainda sim. parte é do Bradesco e parte é meu. Uhum. Mas eu tenho um patrimônio que hoje vale X. Aí ele, pô, mas tu acha que eu tô errado? Eu falei, não sei, se você morrer hoje, tua mulher dá conta de pagar 2 contos de aluguel? Ele, caramba, nunca pensei nisso. Então esse é o papel do planejador financeiro. Mostrar pro investidor, pro cliente que seja, que podem acontecer eventualidades na vida que talvez ele não espere. Por quê? Tá no automático. Ninguém pensa assim, e se eu morrer? Mas outra pessoa pode chegar pra ti e falar, cara, se você morrer hoje, a tua família consegue dar conta? Aí você fala, pô, nunca pensei nisso. Vão ter pessoas que vão falar assim, que se lasquem, se vira. Mas vão ter pessoas que vão falar, não, realmente eu preciso ter cuidado e tentar achar alternativa. Porque eu não quero deixar na minha falta minha família desamparada. Então o planejador, ele faz esse trabalho muito mais teoricamente psicológico do que propriamente do dinheiro. O dinheiro é só o meio só. Mas o planejador, ele é um personal trainer. O pessoal fala assim, eu só consigo ter resultado com o personal. Ué, mas quem faz o exercício? Mas o personal tá comigo. Então o planejador é a mesma ferramenta. A pessoa talvez desempenhe mais resultado fazendo com que consiga achar, ter um olhar diferente em relação às finanças. Conseguir achar possibilidades diferentes. E aí o planejador, ele vem com essa função de realmente dar os caminhos. Legal, cara. É uma profissão que eu acredito que está mais em evidência hoje, Sim. né? Mas muita gente ainda não se atenta da necessidade realmente de Sim. procurar um profissional dessa área. E fica já a dica aí. Procurem o Primo Cozinheiro no Instagram, um cara que conhece muito, né? Despejou muito do seu conhecimento hoje aqui pra gente. Sim. E, cara, a gente tá indo já pro nosso encerramento. Passou rápido pra caramba. A gente falou só 10 minutos só, pô. 10 minutos de prosa e... e passou rápido demais essa 1 hora aqui, cara. E... Sim. Sinal que o conteúdo é bom, né? Sinal que o conteúdo é bom. E para terminar assim rapidamente, eu queria lançar um quadro inédito hoje aqui. Vamos. Hoje muita coisa inédita. Hoje trouxe café, que geralmente a gente toma água. É inédito o cafezinho hoje. Desculpa os outros convidados que passaram anteriormente, mas o cara é o Primo Cozinheiro, né? Pô. Ele devia ter trazido um bolo, caramba, aí, né? Ó, pô, tá vendo? Já fica pra parte 2 desse episódio, tá Próximo vendo? eu trago um bolo. Próximo eu faço uma receita aqui, ó, na mesa. Aí, ó o desafio. Mas eu queria lançar um quadro rapidinho aqui pra gente finalizar, que seria um bate-bola rápido. Tá. Eu te faço uma pergunta e você responde ela em 30 segundos. Tá. Fechou? Vamos lá. Um prato que representa bem a economia do Brasil, cara, pra você. Um prato? Não, um prato que a economia, não sei, mas o que representa o Brasil, eu acredito que é arroz e feijão, cara. Arroz e feijão, o básico. Ali, o básico, né? Beleza. E é algo que é básico, tem que ser básico pra gente, não pode... Lógico, ele vai aumentar, mas eu acredito que ele tem que ser o básico e a gente tem que entender como a gente consegue manter sempre o básico. Então eu falo que é muito do Brasil porque eu tive amigos que foram pra fora e falaram, pô, eu chorei porque eu não comi arroz e feijão. Então sente a falta.
Então, hoje a gente não tem, quem mora aqui a gente não tem esse sentimento, mas quem vai pra fora tem. Aham. Mas, ao mesmo tempo, acredito que existem várias pessoas que não podem comer um arroz e feijão com aquela vontade, sabe? Porque é caro, né? Sim. Então, acho que o arroz e feijão faz... Eu gosto do arroz e feijão, eu gosto muito. Vamos lá. Rico ou classe média? Quem mais gasta mal, cara, na sua visão? Ó, eu acredito que é a classe média. Classe média. É. Porque o rico, ele tem um... Porque essa diferença, classe média e rico, eu me considerava classe média, eu não sou, entendeu? Porque antigamente eu não tinha conhecimento. E hoje eu vejo que a classe média tá muito mais. Tá muito mais elevada. A média tá mais acima, né? Então o rico, ele tem muito mais dinheiro. Então o rico, ele consegue ter uma renda passiva com o patrimônio financeiro que ele tem. Então ele pode gastar mais, mas não tá saindo do bolso teoricamente dele, tá saindo do que ele gera de recurso. Então acho que acaba gastando a classe média porque precisa dar conta todo mês, né? Então acho que é... E às vezes não controla também os impulsos, né? Sim. Se você tivesse R$ 1.000 pra investir hoje, Caio, onde que você Eu não posso dar colocaria? recomendação, hein? Onde que você colocaria esses incríveis R$ 1.000? Não Ó, da recomendação de investimento, mas... Não posso dar recomendação, mas eu acredito que hoje, principalmente pela falta de conhecimento das pessoas, se hoje eu tivesse R$ 1.000 e eu fosse dar conselho, eu falaria para a pessoa comprar até título público, que não é um dos papéis que eu acho o melhor. Mas para quem está começando, ele é barato, dá para você... Eu fiz um vídeo, eu fui em um dos meus parceiros, Mercadão Atacadista, ó, falando de vocês aqui. Pode ser nosso parceiro também, Mercadão, hein? Pode ser. Eu fui lá na inauguração e o que aconteceu? O azeite tava R$ 29. E aí eu fiz uma brincadeira. Eu falei, ó, se você comprar 3 azeites hoje, você vai ganhar 30 conto e dá pra colocar em tesouro pré-fixado, que era. Então, o papel tesouro tava R$ 8,75, eu acredito. Então, com R$ 1.000, você consegue criar ali, começar a criar uma reserva de emergência, colocar num tesouro Selic, e você vai ter a rentabilidade da taxa Selic. Se a pessoa quiser realmente ir para outros mares, né, e aí de repente falar, o que você compraria, Caio? Eu acredito que eu iria um pouquinho para a bolsa e grande parte eu colocaria na bolsa, mas eu não posso recomendar, então... Sim, mas ó, a outra pergunta seria justamente essa, cara. Bolsa de valores ou imóvel? O que você, entre os dois, o que você pensa que seria melhor? Tá, depende, tá? Não tem melhor. Mas na minha visão, então eu vou dar um exemplo. Hoje eu tenho 35 anos, tá? Se hoje eu criar uma carteira para dividendos, para de repente com 70 anos ter essa carteira, eu acredito que me daria mais retorno do que propriamente o imóvel, tá? Para mim. Para outros, talvez não. Por quê? Porque o sentimento de oscilação para mim, para minha sensibilidade é uma, e para o investidor que não conhece do mercado é uma totalmente diferente. Então, talvez no meio do caminho, esse investidor falaria o quê? Pô, eu vou resgatar, vou vender, vou ter prejuízo, mas vou comprar imóvel, que pelo menos no imóvel eu não perco. Eu não, eu entenderia que seria oportunidade, e eu permaneceria na carteira, ou de repente eu viria de aumentar a posição. Então, para mim, acredito que ações, mas eu acredito que não é absoluta. Sim, eu acredito vai que perfil, né? que é uma questão de... Nem perfil. É uma questão de sensibilidade, tá? Porque o pessoal classifica muito como perfil conservador, moderado e arrojado. Mas o arrojado tem CDB. Sim. E o CDB, teoricamente, é uma aplicação para conservador. Mas o conservador também pode comprar ações. Mas ele não vai comprar na mesma proporção. Sim. Então, talvez ele compre 10%. Então, não é nem uma questão de perfil de investidor, mas é uma questão de sensibilidade. De falar assim, será que eu consigo aguentar? Né? O quanto que eu coloquei de energia aqui? Então é mais fácil hoje eu comprar R$ 30 de ações do que eu pegar 3 mil e colocar os 3 mil, porque a minha expectativa em cima dos 3 mil vai ser muito maior. Se eu colocar R$ 30, que a gente está falando que é dinheiro que teoricamente não tem valor, né? Que a gente está falando que é pouco, a gente não tem esse sentimento. Ah, tá lá. A gente não olha com o mesmo olhar. Então... eu acredito que seria ações no meu ponto de vista, pensando na pessoa Caio, mas para o investidor talvez o imóvel ali ele vai ser mais atrativo, né? Beleza. Só para finalizar, culinária ou conteúdo financeiro, o que te dá mais trabalho de fazer, cara? Então, o que dá mais trabalho é a culinária, porque a culinária ela tem comprar a mercadoria,
lavar a louça, entendeu? Então, dá mais trabalho. O conteúdo financeiro, eu tinha um problema que é de quase todo mundo, tá? De qualquer ramo. De falar coisas que, de repente, as pessoas criticassem. Hoje eu não tenho mais esse problema. Tô nem aí, tá? Pra não falar outra coisa. Então, se eu falar um exemplo, como eu falei, você falou assim, Caio, o que você aplicaria com R$ 1.000? Eu falei, Tesouro Direto. Tá. Aí vai ter uma outra pessoa que vai falar assim, pô, Tesouro Direto paga menos. É melhor um CDB de terceiros, um CDB prefixado. Mas vou dar um exemplo. Teve um banco que quebrou recentemente. Então, aí você fala, não, mas tem FGC. Sempre vai ter alguém falando alguma coisa. Sim, sim. Mas o que a gente precisa entender é quem está do outro lado da tela. Então, quando eu falo com o meu sentimento, é uma coisa. Quando eu falo para uma pessoa que tem um sentimento totalmente diferente do meu, é outra. Então, eu tinha esse bloqueio de o que as pessoas vão achar. As pessoas que são do mercado financeiro. E hoje eu entendo que eu preciso falar só com as pessoas que precisam ouvir, tá? Então, quando fala o que dá mais trabalho, a comida por conta do processo, mas ao mesmo tempo a questão de falar de finanças é porque não tem certo e errado. Então, eu falo alguma coisa que outra pessoa vai criticar. Então, tem também no começo esse bloqueio, mas depois, pelo menos pra mim, foi passageiro. Superando Passou. isso, você já pode montar um podcast, cara. É isso, entendeu? Porque que nem você falou, um exemplo, do presidente do IBGE. Aí vai ter uma outra pessoa que vai elogiar ele. Mas é uma questão de opinião, Exato. né? Mas o problema é quando as pessoas levam isso pro lado pessoal. É a mesma coisa da política. Hoje é direita e esquerda. Então, se você falar assim, o Lula não tá fazendo um bom governo. É bolsonarista. As pessoas já julgam, falam, não, eu votei no Lula, um exemplo, né? Ou o contrário, né? O Bolsonaro fez isso. Você é de esquerda e tal. As pessoas não sabem conversar hoje. Então, quando um exemplo até prático, eu postei o vídeo da Virgínia falando, quem joga no Tigrinho, a culpa é sua. Aí falaram assim pra mim, pô, a culpa é do influenciador. Eu falei, não, a culpa é sua. Por quê? Porque o meu propósito era falar com a pessoa. Não é, eu não faço conteúdo de certo e errado. Eu não sou um julgador. A responsabilidade é individual. Eu quero falar com a pessoa que tá me assistindo. Então a pessoa que tá me assistindo vai olhar e falar assim, pô, realmente a culpa é minha. Eu já atingi essa pessoa dentro do que eu precisava falar pra ela. Então, hoje, quando eu crio conteúdo muito mais certo do que eu tô falando, porque eu tenho mais, não propriedade do assunto, mas de fato com quem eu quero falar. E aí eu não tenho mais esse viés de falar, pô, será que se eu falar, o fulano vai gostar, alguém vai ver? Antigamente eu tinha. E talvez era o contrário. Superando isso, cara, você consegue deixar sua personalidade fluir, sim, né? Sim, verdade. Cara, prazerzaço ter te recebido aqui, Caio. Legal. Obrigado por ter Prazer foi aceitado meu. o convite. Já fica um pré-convite pra gente bater um papo de novo aí, você trazer aquele bolo que você acabou de se comprometer aqui, né? A galera ali tá. Não, vou fazer na hora. Tem tomada aqui, ó. Traz a airfry e faço na airfry. E aí eu quero deixar você se despedir da galera, deixar tuas redes sociais, deixar tua mensagem aí final também, pra galera ficar com a tua mensagem de despedida aí dessa sua primeira participação aqui com a gente. Legal. Pessoal, eu falo que falar desse assunto ele é muito importante. Então, a minha experiência de vida, as experiências de vida de outros clientes que eu atendi ali, eu acredito que acaba fazendo muito sentido falar sobre todo esse contexto de dinheiro e de hábitos, porque quando a gente olha lá na frente, a gente vê que a vida é mais desafiadora. Hoje, o meu desafio é maior do que propriamente quando eu tinha 20 anos. Eu até tô aqui no Morrinhos e foi o bairro que eu cresci, que eu nasci e cresci. Então, me vem na memória vários momentos que, quando eu era mais novo e eu fazia aqui no Morrinhos, e hoje eu vivo uma outra vida. Mas dentro disso, eu entendo que a vida lá, há 20 anos atrás, era muito mais fácil do que propriamente hoje. Então, falar de dinheiro, falar de hábito é algo que todo mundo precisa, porque talvez hoje você esteja ouvindo, assistindo e falando assim, eu não preciso disso. Mas vai passar daqui 10, 20, 30 anos e você vai ter uma outra experiência de vida e vai falar, caramba, se eu tivesse colocado em prática, talvez a minha vida seria diferente.
Então, a mensagem que eu quero deixar é que a importância de falar de dinheiro, a importância de buscar conhecimento, a importância de pensar em abandonar hábitos que não são bons. Então, se você é viciado em cigarro, em bebida, tigrinho, tira isso da tua vida, porque você vai ver que lá na frente isso vai se tornar não só um peso para tua saúde, mas tua saúde financeira também fica abalada. Então, é começar a olhar e se analisar. Falar assim, caramba, se eu tentar ir para um outro caminho, provavelmente as finanças elas vão caminhar em conjunto. Se eu continuar nesse caminho, talvez eu me endivide, talvez eu não consiga guardar, talvez eu me frustre porque eu não vejo saída. Então, a mensagem é sempre essa. Tente buscar bons hábitos, tente falar com pessoas que propriamente querem não só o seu bem, mas que elas falem também desses assuntos, que falem de falar assim, vamos mudar de vida, vamos procurar uma outra rota, porque no final o dinheiro ele é algo que pode nos abalar muito. Então, quando eu falo do planejamento financeiro, alguns têm a possibilidade de ter um planejador, outros não. Se você de repente não tem a possibilidade de ter alguém para caminhar junto contigo, busque conhecimento, busque ler, busque assistir conteúdo de diversas pessoas. Tem o meu perfil, tem de outros tantos. Então, tente sempre procurar mais conhecimento para vocês realmente acharem possibilidades mais fáceis, tá? Se você ainda não me segue, meu arroba é Primo Cozinheiro. Será um prazer te ter lá no meu perfil. Eu falo de uma forma muito leve, eu coloco finanças com comida, faço uma analogia, te ensino a cozinhar, te mostro que cozinhar é muito importante, que você vai ter bons momentos, porque você vai estar em família, eu faço comida com meu filho, o momento é um momento ímpar, então não é só a questão de economizar, mas é a questão de você criar memórias. Então, comece a me seguir, você vai ver que meu conteúdo é muito leve, você vai ver que você vai aprender a cozinhar, vai aprender a fazer um monte de coisa. E eu acredito que seria essa a mensagem. E espero que todos tenham gostado, espero que eu tenha tocado no coração de alguém para saber lidar com essas questões mais financeiras, essas questões de hábito. E será um prazer continuar falando contigo aí nos meus vídeos, aqui no podcast. Se encontrar na rua também, pode falar comigo que eu te dou um abraço. É isso aí, cara. Pessoal, reforçando aqui o arroba do Caio, né? É Primo Cozinheiro. Lá no Instagram, no TikTok também, é isso? TikTok também, mas o TikTok eu tô fazendo um outro. Tá. Então o TikTok. Mas é o mesmo arroba, vai ser. Ah, beleza. Então, só procurar nas redes sociais aí o Primo Cozinheiro que vocês vão encontrar. O cara produz conteúdo muito bom realmente. Não é à toa que ele tá aqui batendo esse papo com a gente. Também não esqueçam de me seguir lá nas minhas redes sociais, o Eliseu Silva. Se você não é inscrito no canal, eu até esqueci, ó. Se inscreve aqui no canal. Já deixa sua curtida, seu comentário aqui. O que você achou desse episódio? Quais suas dúvidas sobre o assunto? O Caio depois também vai dar uma olhada lá nos comentários desse podcast. E se ele puder, ele vai responder aí as suas dúvidas, ou você entra nas redes sociais dele lá e tenta conversar com ele, beleza? Esse foi o episódio de hoje, galera. Obrigado por assistirem. Fiquem com Deus, ajudem a espalhar esse episódio e esse podcast para que mais pessoas possam vir e assistir esse conteúdo. Até a próxima, vejo vocês mais tarde aí nos próximos episódios.